O tema desse capítulo é áreas afins, teologia e outros saberes, ok? Já é o capítulo de número 8, a partir da página 63, o tópico 8.1, teologia, geografia e arqueologia. Então, a partir de agora, a gente faz aqui uma breve análise sobre outras matérias que não estão diretamente relacionadas, mas que produzem informações que contribuem com o aperfeiçoamento do conhecimento teológico, ok? Então a geografia, né, está estudando o espaço geográfico, o espaço terrestre, está analisando tanto um aspecto bastante ligado à parte física da Terra, né, geografia física, também a geopolítica, estudando esse contexto geográfico a partir do interesse político, tá certo? As divisões políticas, as nações, os povos, os reinos, a interação entre eles, as guerras, a subordinação de um povo a outro como vassalo, como um povo dominado, a sua libertação, as guerras, quer seja externas, a guerra de um povo contra um outro, ou guerras internas. Então, a configuração, né, que é alterada a partir desses movimentos sociais. Então, você tem aí os diversos interesses da geografia, tanto com a questão humana, econômica, física, política, geografia histórica também, a evolução, tá certo? Da geografia ao longo da história dos povos, a mudança, né, da configuração dos mapas, por exemplo. Então, são informações gerais, ok? Então, você tem a geografia de modo geral, cujo interesse, né, é voltado, né, para essa área, mas que quando produz a sua ciência, gera informações que podem ser coletadas pelo teólogo e aproveitadas também na sua pesquisa. Então, você tem um teólogo que analisa, por exemplo, dentro de teologia bíblica, as narrativas históricas, e tem como ter um conhecimento e um entendimento muito melhor quando tem também, quando agrega um conhecimento geográfico. Se eu disser para você sobre Egito, por exemplo, né? Você tem as diversas interações, né, entre Israel e o Egito, desde Abraão, que é chamado de Ur dos Caldeus. Pronto, eu já estou comunicando a você algumas informações que, se você tiver um conhecimento geográfico, você consegue pintar um quadro, construir uma imagem na sua mente que te diz respeito acerca do local onde está, para onde teve que se deslocar, as dificuldades que teve que enfrentar Abraão, né, ou Abrão ainda, quando juntamente com a sua família, quando com Terá, seu pai, com Naor, seu irmão, com seu sobrinho Ló, com Sara, ou Sarai, ainda no contexto, né, se deslocam de Ur dos Caldeus. Então, ao te comunicar isso, você tendo conhecimento geográfico, você sabe que Ur era uma cidade importantíssima, situada ao sul da Mesopotâmia, pertencente ao antigo Império Sumeriano, ou Império da Suméria, ok? E saindo dessa cidade de Ur, ele margeia o rio Tigre e o Eufrates, esses rios que delimitam um território chamado de Mesopotâmia, terra entre rios. Esta Mesopotâmia que integra um território maior chamado Crescente Fértil, que está dentro de uma região chamada Oriente Médio. Na atualidade, estando contida dentro de um país chamado modernamente de Iraque. Então são todas informações que dizem respeito ao conteúdo bíblico, mas que podem ser muito melhor entendidas se agregar um conhecimento geográfico. Sai de Ur dos Caldeus, peregrina, vai até a parte norte, que é chamada a Padan Aram, ok? Em outras regiões também, como Mari, que estão ao norte ali daquela região da Mesopotâmia, de onde vai partir agora, seu pai tendo morrido, seu irmão também tendo falecido. Ele parte agora acompanhado de Sarai e de seu sobrinho Ló, e vai peregrinar na terra que Deus há de mostrar. Descobrimos posteriormente que essa terra é a terra de Canaã, terra esta que foi prometida a ele, que os seus descendentes possuiriam aquela terra. Então você tem agora Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, está em Canaã, peregrina na terra,
posteriormente desce ao Egito, volta a Canaã. Isaac permanece em Canaã, Jacó surge no quadro da história. No contexto de Jacó, agora José desce ao Egito, vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas, que são levados ali àquele antigo reino, aquele antigo império. E com relação ao Egito, podemos falar acerca de Alto Egito e Baixo Egito, essa divisão de cunho geopolítico, mas também tem um desdobramento geográfico. Se eu falasse para você de Alto Egito, sem maiores explicações, você pensaria que é a parte norte. Mas quando você tem informações geográficas suficientes, você compreende que o Alto Egito é a parte sul e o Baixo Egito é a parte norte. Então isso parece uma informação invertida, mas ela diz respeito à planície geográfica, tá certo? A plataforma geográfica do território do Egito. Sendo a parte norte Baixo Egito, porque é a parte do delta do Nilo, a parte mais plana, mais próxima ao nível do mar. E a parte sul do Egito, a parte mais alta, mais montanhosa, que sobe as cascatas aí do rio Nilo, ok? Então você tem aí uma informação geográfica sem a qual você não compreende a narrativa do conteúdo histórico. E sabendo acerca de Alto Egito e Baixo Egito, você sabe também que o Egito era dividido em duas nações, que em algumas situações o faraó unificava as duas coroas, a coroa do Baixo Egito e do Alto Egito, e em muitas ocasiões havia divisão entre o reino do Egito que estava ao sul e o reino do Egito que estava ao norte, ok? No Alto Egito, que está ao sul, e no Baixo Egito, que está ao norte, e muitas das vezes uma dinastia se sobrepunha sobre a outra, reunificando. É o caso de quando José tem aquela ascensão, chega a ser vizir do faraó no Baixo Egito, mas em determinado momento o faraó do Alto Egito se sobrepõe àquele e extingue aquela dinastia, se colocando agora no poder e se colocando também em oposição a tudo aquilo que havia sido feito por aquele faraó anterior que era favorável a José. Por isso que é dito que levantou-se um faraó que não conhecia nada acerca de José, devido a essa situação geopolítica da divisão do Egito em Alto Egito e Baixo Egito, ok? Então são informações geográficas que agregam muito ao contexto da Escritura. Indo para o Novo Testamento, o texto que eu já mencionei até na aula anterior, falando que Jesus, acerca dele, é dito que ele precisava passar em Samaria. Só que os judeus do contexto ali de Cristo não passavam em Samaria. Eles davam um jeito de contornar o território. Como? Eles atravessavam o Jordão para leste, desciam ao sul, onde estava ali Jerusalém, né, no território de Judá. Quando haviam passado do território samaritano, eles reatravessavam o Jordão agora para o oeste, chegando ao território de Judá sem passar pelo território dos samaritanos. Então essa era uma prática comum que Jesus fez questão de contrariar. Ele entra no território samaritano e não somente isso, interage ali com aquela mulher samaritana, depois com as pessoas ali daquela aldeia, para comunicar-lhes o evangelho, a mensagem de salvação. Então, através de informações geográficas, você compreende melhor sobre a questão das tetrarquias, né? A tetrarquia de Herodes, a comunicação de Herodes, que deixa algumas regiões administrativas para seu filho, a tetrarquia de Filipe, de Arquelau, tá? Então todas as informações que fundem geografia e história, tá certo? Por que Pôncio Pilatos foi enviado por Roma, aquele cônsul romano, para administrar a região ali a região ali de Jerusalém. Então você tem aí a fusão, né, entre geografia e história, que traz importantes contribuições. Então a geografia fundamental a análise da geografia, não somente a geografia, mas também a arqueologia, tá? Aí a arqueologia, desde a época das campanhas de Napoleão Bonaparte no Egito, buscando ali impor seu domínio sobre aquela região, se contrapondo aos britânicos, quando ele leva uma equipe multifuncional, uma equipe de diversas áreas da ciência, que aproveitam ali a oportunidade para fazer intensas pesquisas e trazem alguns objetos. Um deles foi a chamada Pedra de Roseta, que posteriormente
chegou ao conhecimento de François Champollion, que consegue, ao analisar diferentes línguas que estavam ali gravadas, você tinha hierógrafo, você tinha demótico e você tinha também o grego. Ele analisando a partir do conhecimento que ele tinha do grego, traduzindo o demótico, que era mais próximo, né, da estrutura linguística do grego, e a partir de ambos ele consegue interpretar os hieróglifos, descortinando toda um conhecimento com relação aos textos da antiguidade, aos objetos da antiguidade, que agora passa a ser de intenso interesse para esses estudiosos que estão completando um quadro com relação à história da antiguidade, que era muito, havia muitas lacunas, né? Era muito penumbrista, não havia um conhecimento muito avançado sobre as histórias antigas. Então você tem nessa época esse grande incentivo e outros mais que vão se juntar, né, a estes que são os desbravadores nessa ciência. Você tem Paul Emery Botta, e tem diversos outros, primeiramente não tão profissionalizados, mas amadores, mas grandes entusiastas que peregrinam ali por aquela região e começam um processo de escavações. Por exemplo, Paul Emery Botta, que vai até a região norte da Mesopotâmia, e começa a fazer escavações, vindo a descobrir palácios, monumentos, tá? Artefatos importantes, como a cabeça de Sargão, que estava ali entalhada, né, em pedra. E ele descobre tábuas cheias, cobertas de escrita cuneiforme, que posteriormente também serão traduzidas. Descobre palácios, ok? A importante cidade de Nínive, Khorsabad. Então ele descobre ali o importante império da Assíria, que era desconhecido para os historiadores da época. Você tem um trabalho importante de Paul Emery Botta, você tem o trabalho que foi feito ali no que hoje é a Turquia, o arqueólogo que conseguiu descobrir a cidade de Bogaskoy, ou Bogaskeui, que era a capital do antigo Império Hitita, e ele consegue desenterrar muitos artefatos ali que mostram a grandiosidade desse império, como esse império fez frente ao grande Império Egito, a Batalha de Carquemes, que foi entre o Império Egípcio e o Império Hitita, ok? Então você tem ali todo um conteúdo riquíssimo de história da antiguidade, de conhecimento da antiguidade, de textos da antiguidade, as antigas bibliotecas do mundo que foram começando a ser descobertas, escavadas, a biblioteca de Ebla, a de Ugarit, a de Biblos, a de Tel Amarna no Egito, que recebiam as cartas que vinham dos pequenos reinos da Palestina, que informavam, por exemplo, sobre a invasão dos Apiro, como eles chamavam os hebreus que estavam no processo agora de invasão daquele território, o pedido de socorro para o Egito e a frustrada, né, tentativa de interromper aquela invasão, vindo os israelitas a dominar aquele território de Canaã. Então, evidências que são encontradas dos reinos israelitas, ok? Evidências textuais, evidências de artefatos. Então, a arqueologia é uma ciência muito rica e muito importante. Aí não poderia deixar de falar dos manuscritos de Qumran, né? Quando, primeiramente, um beduíno, procurando ali um animal que havia se perdido nas cavernas, ele arremessa pedras, né, para dentro das cavernas, até que ele ouve o barulho de louça quebrando. Ele adentra ali aquela caverna para observar melhor do que se tratava e vê grandes vasos de barro que estavam selados, e dentro deles haviam muitos textos, né? Havia muitos pergaminhos, havia muitos papiros que estavam ali isolados há sei lá quanto tempo, né? Então ele não imaginava que aqueles eram textos vinculados à sociedade dos essênios, que eram um grupo, uma seita apocalíptica entre os judeus, que havia se separado desde a época dos Macabeus, entendido que aquele reino havia se corrompido e se separou deles, praticando uma forma de ascetismo no deserto, de purificações, e trabalhando também, copiando os textos, produzindo outros textos, e sempre aguardando pela iminente vinda do Messias. Então eles estavam ali isolados nessas regiões desérticas, praticando ritos de purificação,
e esperando a vinda do Messias. Você tem as contribuições desta seita, que foi armazenada em cavernas com a invasão do Império Romano, cumprimento das palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse que não ficaria pedra sobre pedra. De fato, os romanos invadiram devido às revoltas dos judeus. E no ano 70 houve uma invasão, e no ano 135 houve uma outra invasão com uma destruição ainda maior. Então, desde o ano 70, com a invasão, com Tito, e a perseguição desses judeus, isso também acabou atingindo os essênios, que também foram perseguidos pelos romanos. E nessa situação de fuga, a única opção foi encontrar essas cavernas, onde eles vedaram seus textos nesses vasos e esconderam nessas cavernas, esperando ter uma oportunidade de fugirem e posteriormente voltarem e retomarem suas atividades. O que provavelmente não aconteceu, uma vez que esses escritos foram deixados intactos e foram encontrados em 1947, se eu não me engano, 47, 48, uma coisa assim, quando foi achado dessa maneira, até que foi parar nas feiras de antiguidade em Jerusalém, e foi parar nas mãos do Dr. Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que toma em suas mãos daqueles textos, percebe que aquele material é diferenciado, pega uma amostra, envia para o Canadá, e aí é analisado laboratoriamente por uma outra equipe, né, um outro doutor também, perito nessa área. Eu não vou me recordar o nome dele agora, mas ele faz essa análise, teste de carbono 14, por exemplo, para identificar o nível da perda de carbono ao longo do tempo, podendo qualificar esses textos como textos antiguíssimos. E aí, com uma melhor análise, conseguiram catalogá-lo para 125, por exemplo, antes de Cristo, 130 antes de Cristo, para a existência daquele material. Aquele material já estava presente desde aquela época, de pelo menos 130 a.C. Então, nesse material foi descoberto, por exemplo, um pergaminho completo do livro de Isaías, que pode ser comparado com o pergaminho mais antigo que havia antes dessas descobertas, que era o pergaminho já da família dos Massoretas, com os sinais diacríticos incluídos. Então, esse pergaminho, que era do hebraico antigo ainda, somente consonantal, sem diacríticos, foi comparado com este outro pergaminho de Isaías, que era pelo menos do ano 1000 da era cristã, e foi constatado que os textos foram preservados com fidedignidade. Então você vê a extrema fidelidade das cópias, né, como as cópias são de fato produções com níveis altíssimos de fidelidade. Ok? Então textos separados 1000 anos entre si são comparados e são comprovadamente textos com um nível de acuidade na cópia extraordinário, né? De modo que você vê que as cópias não foram alteradas. Era de fato um trabalho feito com todo esmero para que não houvesse qualquer tipo de alteração no texto, ok? Então são grandes feitos da arqueologia que legaram para nós essas grandes evidências, e essa grande escritura tem sido alvo de intensa comprovação com relação à veracidade de suas narrativas através dessa ciência da arqueologia. Posso citar também um outro grande nome que veio a se tornar um importante contribuinte da arqueologia, chamado Sir William Ramsay. Sir William Ramsay, você pode ler acerca dele no livro Evidências que Exigem um Veredito. Isso, Evidências que Exigem um Veredito. Você tem narrativa acerca da importante contribuição de Sir William Ramsay, ok? Ele participava das escolas de teologia crítica da Alemanha. Ferdinand Christian Bauer era um nome importante na época, e ele estava trabalhando sobre as teorias da Redaktionsgeschichte, se eu não me engano, a pronúncia com certeza não está certa, viu, mas aproximada, né? Redaktionsgeschichte, que trabalhava a questão da dialética na produção textual, onde ele dizia que havia uma dialética na construção do texto do Novo Testamento, onde você tinha Pedro com uma tese, tá certo, a ala judaica do cristianismo,
Paulo como antítese à ala gentílica do cristianismo, e o Novo Testamento era a síntese entre essas duas fontes, entre Pedro, né, a tese, a ala judaica mais antiga, e entre Pedro, né, a tese, e Paulo, a antítese, tá certo? Aquele que estava se contrapondo a este em muitos aspectos, né? Então ele enxergava o Novo Testamento dessa forma. Pedro a tese, Paulo a antítese, e o Novo Testamento é a síntese dessas duas visões de mundo, essas duas cosmovisões. E os milagres e eventos miraculosos eram um acréscimo posterior da igreja para tornar sua narrativa uma narrativa heróica, ok? Então eles partiam desses pressupostos, e tentando comprovar essas teses, Cyril William Hansen, modelo dos textos do Novo Testamento, principalmente com foco em Atos dos Apóstolos, ele parte para peregrinar por aquelas terras, seguindo o itinerário de Lucas, do evangelista Lucas. E ele pretendia demonstrar as imperfeições daquelas narrativas históricas, demonstrando que aquilo era uma produção posterior e que havia ali muitos equívocos. Então ele acreditava piamente que ele ia provar os equívocos do Dr. Lucas, que ele havia se equivocado em diversas narrativas históricas, descrição de lugares, de itinerários e tudo mais. Então ele parte para lá com o Atos dos Apóstolos debaixo do braço e começa a percorrer por aquelas terras. E a única coisa que ele consegue é se mostrar estupefato pela precisão com que Lucas descreve todos aqueles itinerários. Ele de fato termina sua pesquisa reconhecendo Lucas como um dos mais importantes historiadores do mundo e tendo a sua fé modificada, saindo dessa perspectiva da teologia liberal para uma teologia muito mais viva, muito mais ortodoxa. De fato, ele sofre uma mudança pessoal a partir dessas pesquisas que ele empreende, pesquisas de cunho arqueológico também, né? Então ele vai fazendo essa análise histórica, mas também arqueológica, olhando para essa cidade, descobrindo evidências, inclusive algumas evidências foram encontradas no Novo Testamento comprovando essas narrativas históricas. Até um que é mencionado numa das cartas de Paulo, é descoberto um calçamento que tinha lá o nome daquela pessoa, que é uma daquelas pessoas citadas por Paulo em suas cartas, né, que era prefeito de uma determinada cidade e que, por sua própria responsabilidade, com seu próprio erário, havia calçado uma daquelas ruas, e o seu nome constava ali naquele calçamento. Então você tem diversas evidências que vêm corroborar o conhecimento das Sagradas Escrituras, e a arqueologia tem sido uma ciência fantástica para isso. Então é de grande interesse que você busque autores importantes dentro da arqueologia que venham comprovar, que venham fortalecer o conhecimento bíblico, ok? Recomendo para todos a chamada Bíblia Arqueológica. A Bíblia Arqueológica é da Editora Vida e ela utiliza texto da NVI, e ela está recheada de evidências arqueológicas que vem, né, corroborando com aqueles textos. Outro livro que recomendo é Comentário Histórico Cultural, do Antigo e do Novo Testamento, ok? Teologia e Economia, e aí você tem o texto aqui na página 64 que diz: riqueza, pobreza, negócio, consumo, emprego, etc. envolvem a teologia e a economia. Existem muitos livros sobre Bíblia e economia, Bíblia e posse, judaísmo e dinheiro ou capitalismo, capitalismo, protestantismo, economia, religião, etc. Dinheiro é um tema bíblico, são mais de 3.200 referências a finanças na Bíblia. O Antigo Testamento mencionou cerca de 2.095, incluindo bens, herança e propriedades. Mais de 700 passagens referem-se ao conceito de riqueza. O assunto sobre o qual Jesus mais falou, com exceção do reino de Deus, foi dinheiro. Você tem, por exemplo, um dos maiores equívocos que deve ser desmistificado quando você analisa esse importante tema da economia a partir da perspectiva teológica, como por exemplo a distorção que é feita sobre um texto onde é dito acerca dele que o amor, tá certo, que é dito que o dinheiro, é dito que o dinheiro, essa é a distorção,
é dito que o dinheiro é a raiz de todos os males, ok? Então, geralmente as pessoas fazem essa afirmação: o dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro é a raiz de todos os males. Qual é a distorção? O texto não diz necessariamente que o próprio dinheiro em si é a raiz de todos os males, que ele é intrinsecamente mal. O texto diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Inclusive, eu acho interessante um ditado que diz que o dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão. Então, quando você se submete a essa lógica dinheirista, né, quando o dinheiro manda em você, todo o seu objetivo é lucro, todo o seu objetivo é acumular bens, como aquele homem que olha para os celeiros e diz: destruirei celeiros e construirei outros, direi a minha alma: come, bebe e folga, porque o que tens é para muitos dias. E a voz que imediatamente diz: louco, se hoje te pedirem a tua alma, tudo que tens preparado, para quem será? Então veja que, como Cristo aconselhou, ele não observou esse conselho. Jesus Cristo disse: ajuntais tesouros no céu, onde ladrões não roubam, traças não roem, tá certo? E a ferrugem não destrói. Então você tem esta verdade das Sagradas Escrituras, onde o reino de Deus é prioridade, mas o fato do reino de Deus ser prioridade não impede que você tenha crescimento e tenha riqueza, desde que o seu coração não seja sequestrado por isso, que o seu coração não esteja nisso, que isso não seja a base, o fundamento para a sua vida. Mas não é proibido, não é desaconselhado que você tenha prosperidade. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada fala em diversas ocasiões que Deus sim pode prosperar a nossa vida, enriquecer, e fala acerca de, ao prosperarmos e enriquecermos, continuarmos tendo o reino de Deus como prioridade e sermos na mão de Deus ferramenta abençoadora também de outras vidas, ok? Aquele texto que, no meu entendimento, quando Jesus Cristo fala acerca das bênçãos que são recalcada, sacudida e sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. E esse transbordante eu entendo particularmente que é como algo que Deus concede a você, mas que não será somente seu. Ele transborda, ele ultrapassa, né, os limites da sua vida e ele atinge outras vidas, abençoando a elas com a bênção, compartilhando a bênção que Deus te deu. Então temos aí a Bíblia, a economia, um tema fundamental, um tema importante, e é bom analisá-lo à luz de uma teologia sadia, para que nós possamos evitar a teologia da prosperidade, que é um câncer no cristianismo. A teologia da prosperidade é um câncer no cristianismo porque ela cai exatamente naquele alerta que Paulo havia dado para não buscar em Cristo somente para esta vida. Aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis dos homens. Então estes são aqueles que, ao invés de entender toda a grandiosidade de Cristo nas suas vidas, tudo aquilo que Ele pode nos proporcionar, com relação primeiramente à salvação, mas também a todas as bênçãos celestiais, eles querem usar de manipulações para, através de Cristo, obter aquilo que desejam nessa vida. Quer seja uma cura, um casamento, um crescimento profissional, qualquer coisa que seja aquém do que aquilo que Cristo tem e pode nos proporcionar. Então você tem necessariamente que ter esse cuidado, essa atenção de fazer uma análise sobre este aspecto econômico a partir de uma teologia sadia, para entender o que é provisão divina, o que é dependência de Deus, o que é prosperidade sadia, o que é saber compartilhar a bênção de Deus, ok? O que é prosperar, mas tendo sempre o coração no lugar certo, no reino de Deus, priorizando o reino de Deus acima de todas essas coisas. É fundamental. Não podemos estar constrangidos a abordar esse assunto. Temos que abordá-lo à luz das Sagradas Escrituras. Teologia e sociologia. Então a sociologia, que é uma ciência moderna, semelhante à psicologia, que pertencia antes à filosofia. A sociologia é essa análise sobre a sociedade, os padrões de comportamento, essas leis, né, que regem a sociedade, toda essa interação, né, dentro da sociedade, essa dinâmica social, que é interessante termos conhecimento acerca dela, que pode agregar também no nosso trabalho, principalmente olhando para a teologia prática, tá? Na teologia no âmbito prático. A sociologia é uma disciplina útil à teologia.
sociologia. Para Reinaldo Dias, sociologia é o estudo sistemático do comportamento social dos grupos e das interações humanas. Para Cristina Costa, é a ciência que estuda a sociedade humana, pois há necessidade da compreensão do homem e da sua vida em grupo. A igreja não existe no vácuo, a igreja passa por muitas transformações. A vida social humana tem importância primária também para os cristãos. A sociologia ajuda no estudo científico das relações sociais e as formas de associação, considerando as interações que ocorrem na vida e na sociedade. Quando você tem esse trabalho de se debruçar sobre esses temas e estudar a sociologia, agregar essas informações, você tem uma compreensão muito mais clara sobre as transformações que vão acontecendo ao redor da igreja. Então, não sei se você já percebeu, mas a sociedade tem mudado de uma forma extraordinária. Então, certos padrões morais que eram louvados, têm sido combatidos. Então, há uma inversão da moral, da ética geral, tá certo? Estamos vivendo na chamada pós-modernidade, onde o relativismo moral está muito presente, esta chamada verdade líquida, né? Então a verdade não é mais absoluta, a moral não é mais absoluta. Então você tem agora isso que é muito mais fluido, muito mais relativo. Então, quando você olha nessa perspectiva, você vai ter que vencer certas dificuldades, como por exemplo a pregação de uma verdade universal em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Definição com relação ao pecado, então aquilo que a igreja enxerga como pecaminoso a partir de um referencial bíblico é enxergado a partir de um outro contexto social como um comportamento natural ou até saudável, ou até aprovado. Então algumas pessoas até incorporam esse comportamento como uma bandeira de orgulho. Então você terá necessariamente um atrito. E para que você lide melhor com atrito, é melhor você entender como isso se desenvolveu, como chegamos até esse ponto, para que ao fazer a análise desse desenvolvimento, você possa encontrar talvez qual foi a chave de mudança, qual foi o momento, né, de inversão, quais foram as ideologias que proporcionaram essa transformação da sociedade, ok? Dessas verdades, né, da sociedade, desses padrões de comportamento, como isso foi alterado, quem foram as mentes por trás disso. Porque a igreja, a partir dessas informações, pode fazer uma denúncia, ok? Pode se posicionar antagonicamente, pode deixar muito claro quais são as forças que estão atuando por trás dessas transformações, e assim a sua pregação não é somente ofensa, mas sua pregação é denúncia, e uma denúncia embasada, uma denúncia fundamentada, ok? Então eu não digo que a igreja estude essas matérias para se adequar à sociedade e aceitar ela do jeito que está, mas sim quando houver a necessidade de apresentar uma apologia, uma oposição, isso seja feito com a maior clareza, como Pedro diz, apresentar as razões da vossa fé com toda a tranquilidade, com toda a clareza. Então a igreja necessita, os pastores, seus presbíteros, seus evangelistas, seus mestres, ok? Os crentes de modo geral, imbuídos em buscar informações úteis para que gerem conhecimento, e esse conhecimento seja um meio de defesa, um meio de evangelismo, um meio de diálogo, para que isso venha trazer um fortalecimento da posição da igreja na sociedade, ok? Mesmo que ela esteja em antagonismo, que isso seja feito com a maior clareza, a maior inteligência. Pessoal, fechando a matéria, 8.4, Teologia e Psicologia. A página é 66 e a 67. Um texto nos diz: as polêmicas envolvendo psicologia e teologia são diversas. Existem críticas severas àqueles que aproximam essas duas áreas do conhecimento. A psicologia teria espaço apenas em uma religião anticristã, pois nega a suficiência da Bíblia. Por outro lado, não é difícil encontrar empenho em aproximá-las, com a devida cautela. Apesar das críticas, existem publicações sobre psicologia e religião, psicologia e espiritualidade, psicologia da religião, etc. Aliás, dizem o termo psicologia foi empregado pelo teólogo Philippe Melanchthon. Essa aqui é uma informação importantíssima. Philippe Melanchthon, que é o continuador de Lutero, né? Semelhante a Theodor Beza, que foi o continuador de Calvino.
Em síntese, a psicologia analisa o desenvolvimento humano, a percepção, a motivação, a memória, a aprendizagem, a consciência, o pensamento, a emoção. Embora se diga que não há uma psicologia cristã e, portanto, o aconselhamento deve ser bíblico e não psicológico, é inegável os benefícios que psicólogos cristãos têm proporcionado às igrejas e à sociedade. A psicologia pode ser útil para promover saúde mental, emocional, espiritual a pessoas cristãs ou não. A teologia tem muitos desafios, um deles é saber com qual ciência poderá estabelecer diálogo de maneira crítica e benéfica. Veremos durante este curso outras parcerias e rivais. Muito bem, outros parceiros e rivais. Então temos aí a análise crítica que deve ser feita sobre todos os conhecimentos. Me recordo da fala de Paulo quando diz: analisai tudo e retenha o bem. O crente tem que ser maduro o suficiente para comer peixe e cuspir a espinha. Então você tem aí, dentre essas ciências, né, afins, essas ciências que não estudam necessariamente religião, mas a sua pesquisa, o seu conhecimento produzido pode ser aproveitado como um agregador, né, o conhecimento teológico, também a psicologia. E aí, como eu já fiz menção agora há pouco, faço novamente menção a David Hunt, que para mim trouxe um dos grandes alertas com relação ao cuidado que se deve ter com relação à psicologia. A psicologia não tem uma base cristã, tá? Então você vai buscar nas escolas, grandes escolas de psicologia, você encontra aí o behaviorismo, escola do comportamento, né? Burroughs Skinner é um dos grandes representantes aí de uma dessas escolas, estímulo-resposta, uma coisa assim. O Gestalt, acredito que é uma escola alemã que estuda também, né, essas áreas do comportamento humano. Freud, ok? Carl Jung também, Freud muito mais, vamos dizer assim, de uma linha menos espiritualista, mais materialista, negando as questões de alma, espírito, consciência, algo assim, algo de um ambiente mais metafísico, né? Carl Jung mais espiritualista. Então você tem aí esses vórtices, né? Esses eixos, né? Onde trabalham aí essas formas de pensamento. Então você tem essas escolas que representam aí o pensamento psicológico. Thorndike, se não me engano também, é um importante pesquisador na área. E eles não têm necessariamente um compromisso com uma doutrina cristã, uma perspectiva cristã ou judaico-cristã, ok? Muitos deles, na verdade, trabalham abertamente contra Freud, por exemplo, tá? Então você tem essas escolas de pensamento que são formadoras desses profissionais da área e que muitas das vezes fortalecem conceitos que sim trabalham em oposição, em antagonismo à perspectiva bíblica. Então é necessário de ter essa plena consciência para que saibamos com o que estamos lidando, tá? Mas também é inegável que muitos cristãos sinceros têm se esforçado para realizarem leituras técnicas desse conhecimento psicológico. E aí você tem importantes líderes do cristianismo que estudam psicologia. Cito Paulo Lutero de Mello, cito o pastor Silas Malafaia, também estudou psicologia. Muitos pastores aí estudaram psicologia para entender melhor acerca disso e também aproveitarem algumas técnicas para a área do aconselhamento, ok? Mas eu gosto de estabelecer esse paralelo. Aconselhamento cristão é Bíblia, é a Sagrada Escritura, dominar os textos da Sagrada Escritura que podem trazer referenciais importantes de aconselhamento, de fortalecimento da fé, de tranquilização, ok? De incentivo, de exortação, de alerta. Então é base bíblica, aconselhamento cristão é base bíblica. Mas a psicologia também pode trazer contribuições importantes nesse processo terapêutico, né? Para abrir os olhos da pessoa, para ter uma percepção um pouco melhor sobre essa construção das ideias que muitas das vezes foi distorcida ao longo da história,
ou algum trauma, tá certo? Que trava a pessoa, que causa algum tipo de problema grave, né? E a pessoa então, a partir desses processos terapêuticos, ela passa a ter um autoconhecimento melhor e entender essas dificuldades e vencer essas dificuldades, ok? Então, o processo terapêutico da psicologia é importante dentro do seu escopo, dentro da sua área de conhecimento. Então, você tem aconselhamento cristão, você tem aqueles que estão trabalhando dentro da igreja, proporcionando esse conhecimento bíblico, mas não é impensável que ele, diante desse aconselhado, se entender que há necessidade, encaminhe para um psicólogo cristão, por exemplo, que está fazendo esse esforço de entendimento das terapias interessantes dentro da psicologia, fazendo um filtro, entendendo aquilo que não afete a cosmovisão cristã abraçada e aplicando isso de uma forma inteligente. Então temos aí um aconselhador cristão, que pode trabalhar ao lado de um psicólogo cristão, e indo um pouco mais adiante, dependendo do nível de patologia, você tem a necessidade de um psiquiatra, tá? Porque um psicólogo trabalha essa questão terapêutica e um psiquiatra já trabalha essa questão medicamentosa, ok? Então, diante de certas situações em que há um desequilíbrio hormonal, claro que eu não vou me aprofundar nisso aí, que eu não sou da área, mas há um problema um pouco mais grave, um pouco maior, de um desequilíbrio dentro, né, dessa questão do funcionamento do corpo, da mente, essa questão hormonal e outras mais que estão relacionadas a isso, e que precisam da intervenção de um medicamento, ok? E aí o psiquiatra, que é um médico, então o psicólogo é um terapeuta, o psiquiatra é um médico. Ele tem, a partir da sua capacitação, a possibilidade de prescrever uma medicação. Então essa medicação será aplicada, trará um efeito e a perspectiva é que a pessoa se liberte daquela medicação. Ela avance, tá certo? E consiga estar em equilíbrio a tal ponto que ela dispense a medicação. Mas você tem sim a possibilidade de um trabalho em conjunto. O aconselhador cristão, ok? Que pode trabalhar ao lado de um psicólogo cristão e talvez até necessitando um psiquiatra que venha trazer esse diagnóstico, né, e esse tratamento medicamentoso, ok? Então temos aí, se você tiver consciência acerca, né, do que é a teologia, do que é a psicologia, do que é a psiquiatria, você pode trabalhar melhor com esses conhecimentos e não produzir esses equívocos, esses erros, ou viver imbuído desses preconceitos, né? Então é importante que o teólogo desenvolva essa visão crítica. Então a crítica não é simplesmente destrutiva. A crítica, ela deve ser construtiva. Ela deve analisar com isenção, ok? Com sinceridade, profundidade e entender, né, a dinâmica dessas coisas, a dinâmica de uma psicologia, a dinâmica de uma psiquiatria e a dinâmica importante de um aconselhamento cristão, e estar trabalhando cada um dentro da sua área. Um teólogo, ele vai trabalhar o aconselhamento cristão, ele vai, a partir da base bíblica, que ele conhece muito bem, fornecer todos os subsídios, as ferramentas necessárias. E aí, se necessitar, você tem aí ao lado um psicólogo cristão, você tem um psiquiatra, ok? Então temos aí o encerramento da nossa matéria, Introdução à Teologia, matéria fantástica, conhecimento extraordinário, que descortina para nós toda a grandiosidade do conhecimento teológico, como ele é subdividido em importantes áreas de atuação, e cada uma delas aprofunda a sua pesquisa a partir, né, da sua técnica, a partir dos seus interesses, descortinando um conhecimento maior das Sagradas Escrituras, ok? Deus continue te abençoando grandemente, você continue crescendo na graça e no conhecimento.